começar, porque eu acho que não vai alterar muita coisa não, porque realmente muita gente está em aula. Bom, primeiramente boa noite, né, para vocês. E vamos começar com essa questãozinha de biologia. Como eu disse, né, infelizmente a gente vai fazer todas as de biologia. Infelizmente não, né? Mas a gente vai fazer todas as de biologia. Eu não vou logo para o texto, vou direto para o comando, porque essa questão aqui dá para fazer só pelo comando, né? Porque o que ele está pedindo aqui para a gente? A gente não precisaria ler o texto. Ele diz, considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Meselson e Stahl a respeito da replicação dessas moléculas levaram à conclusão de que... Então, ele quer saber da replicação do DNA, né? Então, a gente meio que dá aquela... sempre voltando assim um pouquinho ao dogma central, né? Então, isso aqui a gente tem que ter na nossa mente bem cravado, né? A gente tem que gravar isso aqui, né? Que o DNA ele se replica ou duplica, ele é transcrito em RNA mensageiro, ele é traduzido em proteína, enzima, etc, né? Ele é traduzido em alguma coisa, à base de proteína. Então, o que é importante da gente entender sobre a duplicação ou replicação? A gente tem que entender que ela é semi-conservativa. Quando eu digo que ela é semi-conservativa, semi quer dizer metade, né? Mais ou menos, né? Que não é todo, né? Então ela se conserva, mas ela não se conserva por completo. Ela se conserva apenas metade. Então, quando a gente diz isso, né? Porque quando ocorre o processo de duplicação do DNA, né? Aqui, né? O famoso 5' 3' depois 3', 5', as enzimas, né, vão quebrar essas pontes de hidrogênio. No caso, a enzima que quebra essa ponte de hidrogênio, a DNA helicase, ela vai quebrando essas pontes de hidrogênio e separando as fitas, né? Separa, uma vai para lá e a outra vai para o outro lado. Então, a célula, vamos dizer, de fita de DNA mãe, né? DNA mãe vai se separar em uma fita para um lado e outra fita para o outro lado. Aí vem, né, a DNA polimerase, né? Ela vai ver o que tem qual é a base nitrogenada que está aqui, por exemplo, se for uma adenina, aí vai colocando uma timina, né? Onde tem A, né? Se liga a timina e guanina se liga a citocina. Porque tem dois aqui e três aqui, porque a adenina se liga à timina com 2 pontos de hidrogênio e a guanina se liga à citocina com 3 pontos de hidrogênio. Né? Só relembrando, né? Então é mais difícil você quebrar a ligação de guanina com citocina do que quebrar a ligação de timina com adenina. Enfim, né? Então fica uma parte, né? Uma fita vamos supor, de DNA mãe, né? Vamos dizer, do DNA mãe, e uma outra fita que foi feita a partir da DNA polimerase. E a outra, né, que se separou em duas, né, por isso que é duplicação, vai se duplicar aí vai pegar essa aqui como um molde, né, que é a fita do DNA mãe, como um molde, e a DNA polimerase vai fazer vai completar, né, com essa outra fita. E assim a gente tem a duplicação do DNA. Bom, aí eu queria só avançar um pouquinho nesse conteúdo, que eu considero ele um dos mais importantes, né, para a gente ter, por exemplo, genética também. E muita coisa da biologia a gente entende a partir de entendendo essa parte da biologia, tá? Por que o DNA é um material genético e não RNA? Bom, primeiramente, né, DNA é ácido desoxirribonucleico, né?
Então, ele tem, se é desox, ele tem um oxigênio a menos, né? Então, ele perde um oxigênio, né? Se comparar com o RNA. Então, pelo fato de ele ter menos oxigênio na sua composição, torna ele mais estável. E quanto mais oxigênio na composição, mais instável a molécula fica, né? Então, né, é o famoso, não sei se vocês lembram, né, mas a pentose, o grupamento fosfato, a base nitrogenada, aqui pode ser adenina, guanina, citosina, e o RNA, né, tem os dois oxigênios aqui, né, o DNA, ele perde esse oxigênio bem daqui. Ou é esse ou é o daqui, não importa, mas só sabendo que ele perde um oxigênio, tá? Aí fica o ácido desoxirribonucleico. Então ele dá a estabilidade, e essa parte, né, de DNA, por ser semiconservativo, e o RNA não ter essa duplicação semiconservativa, é um dos fatores que impedem que nosso material genético seja também o RNA. Entre outros fatores, tá? Mas eu falei os mais importantes em prova. Então, né, só foi para introduzir um pouco de conteúdo, né, para resolver essa questão, que nem precisava saber de tudo aquilo, mas eu quis dizer para vocês. Então, ele diz aqui, conclusão de que, sobre a replicação dessas moléculas, né, sobre a replicação do DNA. A replicação do DNA é conservativa? Não, é semiconservativa, né? A replicação do DNA é dispersiva? Não, é semiconservativa. A replicação do DNA é semiconservativa? Sim. Isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. É exatamente o que eu falei para vocês, né? Vamos ver aqui. A replicação do DNA é conservativa? Não, é semiconservativa. A replicação é semiconservativa? Isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Não, né? Não existe, esses termos aí não existem, tá? Vamos lá. Para a segunda questão. Alguma dúvida, gente? Ei, Matheus, Pode falar. pode repetir de novo a parte da duplicação? Qual parte? A da duplicação, quando ocorre. A duplicação? Exato. Bom, tem a fita de DNA, né? Aqui é no modelo de escada, né? Não é só um modelo que que as pessoas usam para facilitar o estudo, tá? A gente sabe que o modelo é tridimensional, modelo helicoidal, né? Do DNA. Mas está aqui as fitas, né? A fita dupla de DNA. 5 linhas, 3 linhas, né? A direção. 5 linhas, 3 linhas, o outro 3 linhas, 5 linhas. Tá aqui o DNA, e quando começa a replicação, né? Ela é semi-conservativa, porque a DNA helicase vai separar, vai quebrar as pontes de hidrogênio, separa as fitas, né? Então, o DNA mãe, estou dizendo assim, né? Vai ser separado entre uma fita e uma outra fita. Essa fita é chamada de fita molde, tá? Ela sim é chamada de fita molde. Eu coloquei da mesma cor para facilitar o entendimento, né? Aqui as fitas do DNA mãe estão em preto. A duplicação eu também coloquei em preto aqui a fita molde, tá? Se separou, né? As duas fitas se separaram a partir da DNA helicase. Aí vem a enzima DNA polimerase e vai encaixar, fazer uma nova fita aqui, ó. Uma fita de DNA, vamos chamar de fita filha, a partir
da fita molde. Como ela vai usar a fita molde justamente, né? O nome é fita molde justamente porque ela vai moldar essa outra fita de DNA que vai ser polimerizada. Como é que ela vai fazer isso? Né? Vão ter as bases nitrogenadas, obviamente, né, na fita de DNA. Por exemplo, né, posso colocar aqui um adenina, guanina, citosina. Então, a fita, essa será a minha fita molde. Então, a DNA polimerase, ela vai observar, opa, aqui tem uma adenina. Então, eu tenho que ligar a adenina com timina. Então, ela coloca aqui na outra fita. Dupla ligação, justamente porque a adenina faz uma dupla ligação com a timina. Aí a DNA polimerase de novo vem para cá e vai pro outro lado, né? Para posterior. No caso, a guanina aqui. Ele vê a guanina tem que se ligar à citocina. Então, vai fazer uma citocina aqui. E assim sucessivamente. Citocina se liga à guanina, e sucessivamente, beleza? Isso aí quem vai fazer a DNA polimerase. Aí, por isso, pelo fato de conservar uma das fitas do DNA, é chamada de semi-conservativa, porque ela vai conservar apenas a metade da fita. Só uma das fitas é conservada, a outra ela é refeita. Entendeu? O RNA é diferente, né? O RNA é muito mais complexo, né? Ele não tem essa semi-conservação. Aí, quem quiser entender um pouco mais de RNA, pode falar comigo no privado, que eu falo mais ou menos como é a replicação do RNA, mas ela é totalmente diferente disso aqui. E é muito mais mutagênico, né? Porque por exemplo, gente, ó, quando o DNA está fazendo isso aqui, né? Quando a DNA polimerase está fazendo isso aqui, corre o risco de sofrer mutações, né? De errar uma dessas aqui, né? Quando você erra uma base nitrogenada, você muda o código, o gene, né? Então, pode ocorrer uma mutação aqui. Mas ainda assim, mesmo podendo ocorrer uma mutação aqui, é melhor do que com a RNA. Com a RNA. Por isso, nosso material genético é o DNA. Porque, apesar de poder ocorrer mutação, o RNA é muito mais mutagênico. Porque aqui, pelo menos, tem a semi-conservação, né? No RNA não é conservado nada. É uma fita nova, absolutamente nova, né? Então, o risco de mutação é muito maior. Enfim, deu para entender, né? Deu, tranquilo. Vamos aqui agora para essa segunda questão. Matheus, Oi? no final, tu pode só me explicar sobre como é que acontece a transcrição reversa, tipo do HIV? Tá. Show? Tá. Obrigada. Vamos lá. Se der tempo. Se não der tempo, eu posso explicar no privado, tá? Não Tá tem certo. problema. Vamos para a segunda questão. Ele coloca aqui, né, o benefício da utilização dessa vacina é que a pessoa vacinada, em comparação com a não vacinada, apresenta diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da. A maioria das pessoas ficaram com dúvida nessa B, né? Provavelmente. Vamos ler aqui, apesar de não precisar, mas vamos ler, né? Só porque HPV é um assunto bem importante para a nossa prova. Tanto a UES gosta muito, né? De HPV, o Enem também. Ele diz aqui, o vírus do papiloma humano, né, HPV, na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. Né? O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Aí diz aqui, foi desenvolvida uma vacina contra HPV que reduz em 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação
pessoas não vacinadas. Beleza. Aí ele vai, a gente já leu, né, o negócio, ele diz: a alta concentração de macrófagos, elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes, aumento na produção de hemácias após a infecção do vírus HPV. Isso aqui é que a gente elimina sem nem precisar, né? Aumentar a hemácia, né? A hemácia faz parte de outra coisa. Hemácia não tem a ver com o sistema imunológico, tá, gente? Tem a ver com respiração. Aí diz, rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Linfócitos matadores, para quem não sabe, é o K, tá? De killer. Enfim, presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Vamos lá. O que são vacinas, né? Vacina atua na imunização ativa, né? Existe a imunização passiva e a imunização ativa. Seria a imunização passiva, né? A imunização passiva é quando eu já dou anticorpo para aquela pessoa, né? Já coloco anticorpo dentro daquela pessoa. Por exemplo, um soro, por exemplo. Vamos lá. A maioria com vírus com carga viral atenuada, né? Enfim, esse aqui é um pouco mais tranquilo, acho que é mais, como é que se diz? Difundido, né? Aí existe a resposta primária e a resposta secundária. Isso aqui é importante da gente saber. A resposta imune primária, né? Ela é fraca e demorada, né? O que quer dizer isso, né? Quando a gente injeta, por exemplo, a vacina em alguém, o nosso corpo, ele possui um sistema imune, obviamente, que ele vai trabalhar identificando o patógeno, né? Então, quando a gente joga, por exemplo, né, uma vacina comum de gripe, é a com vírus da gripe atenuado. Então, quando a gente joga esse vírus da gripe atenuado no corpo de uma pessoa, o nosso corpo vai trabalhar para perceber aquele invasor, né? Que seria, no caso, o vírus da gripe atenuado. Ele vai atuar checando, na checagem desse corpo invasor, vai ver se a gente já tem anticorpo para ele. Se não tiver, ele vai produzir anticorpo. Então, essa fase de checagem, né, vai checar um por um, né, é demorada, às vezes até 3 meses, né? Demora até 3 meses. Então, por isso que a resposta imune primária, ela é fraca e demorada. O nosso corpo vai demorar na checagem, né? Que a maior parte da demora que tem é na checagem. Então, demora esse tempo aí. Já na resposta imune secundária, ela é forte e rápida, né? Então, se ela é forte e rápida, se um vírus da gripe, por exemplo, depois de eu vacinado, entro em contato com esse vírus da gripe, eu já tenho células de memória, né? Então, quando eu entro em contato de novo com esse vírus da gripe, simplesmente o meu corpo vai identificar que já existe células de memória para ele e vai criar anticorpo para macetar o vírus da gripe, né? Então, é assim que a vacina, no geral, ela atua, né? Como produzindo células de memória. Então, não é que a gente já tem o anticorpo específico, né? Até porque o HPV são vários vírus de HPV, né? Por isso tem várias vacinas de HPV. Então, no caso, seria apenas a presença de células de memória que atuam na resposta secundária, que é o que a vacina faz, no geral. Agora vamos para esse ponto aqui, também me pedindo bastante, essa terceira questão. Ele diz aqui, no que concerne a antioxidantes naturais e suas características, assinale a afirmação correta. É o seguinte, né? Ele fala aqui de algumas vitaminas, né?
Vitamina E, vitamina C, flavonoides, ácido ascórbico. Só, né? Isso aqui é uma questão da UES. Todos esses aqui são antioxidantes, né? Primeiramente. E algumas vitaminas, elas atuam como antioxidantes. Então, no Enem, se tiver ali falando de vitamina e você tiver em dúvida e alguma coisa falar de antioxidante, você já olha com bons olhos para aquele item, porque a maioria é antioxidante, né? Eu coloquei essa questão mais para a gente relembrar um pouco sobre vitaminas, né? As vitaminas, elas atuam como cofatores enzimáticos, né? Então, se alguém perguntar para que serve uma vitamina, você já sabe por que é, né? Elas são cofatores enzimáticos. O que é isso? Elas ajudam o funcionamento de enzimas. E as enzimas, elas basicamente fazem a gente sobreviver. Então, a gente precisa muito, né, dessas vitaminas. E a gente, a maioria delas, a gente não consegue por conta própria, né? A gente tem que buscar fontes externas na nutrição, né? Na nossa nutrição, a gente tem que buscar essa suplementação de vitaminas. Então, elas são divididas, né, entre as lipossolúveis, no caso, as que têm afinidade com os lipídios, e as hidrossolúveis, que não têm afinidade com lipídios, têm afinidade com água. Então, basta a gente ter um raciocínio, tirar um raciocínio dessas duas características, né? No caso, as lipossolúveis, por não se misturarem à água, o que acontece? Elas demoram a sair do nosso corpo, né? Nosso corpo ele não tem uma forma rápida de metabolizar a vitamina. Ou seja, não vai sair, por exemplo, na urina, a lipossolúveis. Então, a gente precisa em doses pequenas, né? A gente precisa repor essas vitaminas em doses pequenas, as lipossolúveis. Já as hidrossolúveis, por elas terem afinidade à água, elas saem facilmente na urina. Então, a gente tem que repor as hidrossolúveis com maior quantidade do que as próprias vitaminas lipossolúveis. Para decorar quais são as lipossolúveis, é fácil, né? É a famosa queda, né? Vitamina K, E, D e A. Né? Então, é a queda. Passando rapidamente entre elas, né? É a retinol, né? Que também é antioxidante. Então, quando eu disse, né? Que você vê um antioxidante, olhe com bons olhos na questão. E atua nos bastonetes da retina, né? A famosa cegueira noturna. Para quem não sabe, né? Na nossa retina existem bastonetes e cones. É fácil decorar, né? Porque cones lembra cores, né? Então, os cones é para a gente ver em cores, os bastonetes é mais para claridade, por exemplo, né? Para claridade, para luz fraca, né? E essa é para luz forte. Beleza? A D, né? Ou calciferol, ela também é dividida em D1, D2, e atua nos ossos, né? Então a falta de D, de vitamina D, em crianças pode causar má formação nos ossos, né? Raquitismo. Em adultos pode causar osteomalácia, né? Osteoporose, assim. A E, né? A vitamina E, de novo, também é antioxidante, é o tocoferol. Antioxidante. A também é para epitélios e músculos, tá? E para músculos e epitélios. Dos órgãos sexuais, a vitamina E. Então, se você tiver com baixa vitamina E, hipovitaminose, né, de vitamina E, pode causar em homens esterilidade, na mulher pode causar aborto, né? Então, é muito importante a reposição de vitamina E. E a vitamina K, em verduras, a K1, né? E na nossa microbiota intestinal,
a nossa própria microbiota intestinal já produz a vitamina K2, né, que atua na coagulação do sangue no fígado, tá? Já as hidrossolúveis, né, são as do complexo B. Aí eu separei algumas mais importantes do complexo B, como a B1, que é a tiamina, a B2, que é o FAD, né, a B3, que é o NAD. Então, a vitamina B, o complexo B, atua bastante na cadeia transportadora de elétrons, né, na respiração celular. Porque a B2 é o FAD e a B3 é o NAD, né? Que eles são cofatores enzimáticos na respiração celular. A B9, né, que é a da grávida, né? A vitamina da mulher grávida, ácido fólico. E a B12, que é a cianocobalamina, que ela atua na divisão celular e principalmente na medula, né? Então, a hipovitaminose de cianocobalamina pode gerar anemia, né? Anemia perniciosa ou megaloblástica, né? Enfim. A vitamina C, ela também é chamada de ácido ascórbico, é um antioxidante. Se é antioxidante, é um agente redutor. Né? E a vitamina P são os flavonoides, que são bem menos considerados. Então, vamos lá, né? Para os itens, né? A respeito de algumas vitaminas. A vitamina E, né? Como a gente viu, é lipossolúvel, né? Então, não trata-se de uma substância hidrossolúvel. A vitamina C é um potente agente redutor e pode ser sintetizada dentro do nosso organismo, né? Enfim, vamos deixar aí, né? Os flavonoides atuam como agente terapêutico e são pigmentos naturais presentes em vegetais. O ácido ascórbico é um excelente oxidante que previne muitas doenças neurológicas, né? Então, quando ele diz aqui, tá, que a vitamina C é um potente agente redutor, né? Isso é verdade, tá? E pode ser sintetizado dentro do nosso organismo, aí essa é a mentira, né? Não é verdade. Vitaminas, a única que é sintetizada dentro do nosso organismo, as únicas, né? A única é a vitamina K2. Então, vitamina C não pode ser sintetizada no nosso organismo. E o ácido ascórbico é um excelente oxidante, não, né? É um agente redutor, né? É antioxidante, a vitamina C. Então, por eliminação também, né? Nem precisava a gente saber muito sobre flavonoides, né? Mas que no caso é a vitamina P, tá? E sim, é um agente terapêutico, que são pigmentos naturais vegetais. Aí me pediram também a quarta. É a respeito das mitocôndrias. Bom, separei algumas coisas interessantes para falar sobre mitocôndrias, visto que elas são bem importantes para as nossas provas, né? Acho que é a organela mais importante, né, para provas. Bom, isso aqui, né, eu tentei fazer com que seja uma mitocôndria. Não sei se eu consegui muito bem, mas eu tentei, tá? Os componentes da membrana. Aqui, né, essa parte da membrana, da mitocôndria. Essa membrana externa, né, é exatamente isso aí, membrana mitocondrial externa, NME. Essa membrana mais interna, né, é a membrana mitocondrial interna, simples. E o espaço entre as membranas é o espaço intermembrana. Então, não tem muito que decorar, não, né?
Essas partezinhas aqui, né, são vilosidades, né, na membrana interna, são as chamadas cristas mitocondriais. E é nela, né, como a gente conhece, é nela que acontece a respiração celular, né, a cadeia transportadora de elétrons. Então, a maior parte do ATP gerado em eucariontes está justamente nas cristas mitocondriais, na cadeia transportadora de elétrons. Então, é muito importante. E aqui é a matriz mitocondrial. Aqui ocorre, né, o famoso ciclo de Krebs, né? Então, uma coisa que eu acho importante, né, da gente entender é justamente onde ocorre essa cadeia transportadora de elétrons, né? Por que ocorre? Aqui, né, deixei bem evidente, né, algumas coisas. E esse negocinho aqui, né, que eu desenhei, o nome disso é oxissomos, né? Ou F0, F1 ATPase, ou ATP sintase. Tá? Como os nomes das enzimas são bem intuitivos, né? ATP sintase, os oxissomos eles fazem a síntese de ATP, né? É uma enzima que produz ATP. Como é que é isso, né? Bom, na matriz mitocondrial existem alguns H+ aqui, tá? Mas aqui, né, no espaço intermembrana, também é cheio de H+. Por osmose, tá? Por osmose, sai H+ do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Então, esse H+, como o meio interno é mais concentrado em H+, o H+ ele sai pela membrana, pela própria membrana, tá? Membrana interna, em qualquer canto. Ele vai saindo. Sai H+. Para o meio externo, para o meio intermembranario. Isso ocorre, né, de maneira com osmose, ou seja, sem gasto de energia. Aí, para que existe o oxissomo, né? O oxissomo, ele vai pegar esse H+ do meio intermembrana e fazer ele voltar, né, para a matriz mitocondrial. Nesse processo, que o H+ volta para a matriz mitocondrial, nesse processo existe a geração de ATP. Tá? Então, o oxissomo, ele é esse meio para voltar, devolver H+ para a matriz mitocondrial, gerando ATP. Tá? E é assim, é aí que ocorre a cadeia transportadora de elétrons. Existe uma coisa, né? Por exemplo, né? Termogênico que a gente usa, né? A gente não, né? Algumas pessoas usam termogênico para emagrecer, né? A partir da tiroxina que produz termogenina, né? Essas coisas, né? Elas são desacopladoras da cadeia transportadora de elétrons, né? Desacopladoras da fosforilação oxidativa. Esses nomes são bem escrotos, né? Mas é bem simples, né? Tudo é... Quando a gente fala desacoplador da cadeia transportadora de elétrons, da fosforilação oxidativa, quer dizer apenas uma coisa, né? Tá aqui um desacoplador da fosforilação oxidativa, a termogenina, por exemplo.
ela promove, né? O que é que acontece normalmente, né? O H+, volta para a matriz mitocondrial a partir da ATP sintase. O desacoplador, ele faz com que esse H+, não volte pelo oxissomo, né? Pela ATP sintase. Ele volte pela membrana também. Então, o desacoplador, ele faz com que esse H+, volte por aqui, ó. H+. E qual é a consequência imediata disso? Em vez, a energia, né, que a ATP sintase, ou oxissomo, utilizava para devolver H+ para a matriz mitocondrial, o que é que eu disse? Ela era transformada em ATP. Se eu não tenho oxissomo, que é a única coisa que é capaz de transformar essa volta do H+ em ATP, eu deixo de produzir ATP. Então, toda a energia que é usada para voltar esse H+ para a matriz mitocondrial, ela não é gerada em ATP. Então, ele gera calor em vez de ATP. Então, o desacoplador da fosforilação oxidativa, ele faz exatamente isso. A energia gerada pelo desacoplador se transforma em calor em vez de ATP. Então, esses termogênicos, né, atuam como esses desacopladores e funciona mesmo, né? Em vez de a gente gerar ATP com carboidrato, a gente gera calor. Então, o que a gente precisava, por exemplo, porque nosso corpo, ele continua, por exemplo, né? Vou ser mais didático aqui. Se, por exemplo, no meu corpo precisa de, vamos só supor, tá? Isso aqui é irreal total, mas só para ser mais didático. Eu preciso de 100 quilocalorias, vou colocar 1000 para ser menos horrível, 1000 quilocalorias por dia, por exemplo. Então, eu como, por exemplo, 1000 quilocalorias. Isso é o que eu como. Alimentação. E eu preciso de 1000 quilocalorias. Não, vou colocar 2000. Aqui. Vou colocar 2000 aqui. Pronto. Eu me alimento com 2000 quilocalorias. E eu só preciso de 1000. Então, essas outras 1000 quilocalorias vão o quê? Para a reserva energética. Ou seja, gordura. O desacoplador da fosforilação oxidativa, o que é que ele vai fazer? Se eu como 2000 e eu preciso de 1000, eu vou continuar precisando de 1000 sempre, né? Então, o desacoplador, ele vai gerar parte do que eu como, parte do que eu como vira calor. Vamos supor que 800 quilocalorias vira calor. E eu aproveito mesmo só os 1000, ou 1200, né, que é o resto. Então, se antes eu reservava, né, ia para minha reserva de energia energética 1000 quilocalorias, agora só vai para minha reserva energética 1200 menos 1000, que é 200 quilocalorias. Então, é assim que acontece com termogênicos, a termogenina. Os desacopladores. Deu para entender, gente? Vou continuar. Deu sim, tudo certo. Beleza. Diz aqui, a respeito das mitocôndrias, pode-se afirmar corretamente que são constituídas por duas membranas, das quais a mais interna é lisa. Não, né? Como eu disse, tem as cristas mitocondriais, né? A membrana externa das mitocôndrias é rica em enzima respiratória. Externa não, né? A interna. Durante o processo de respiração aeróbica,
ocorrem reações determinantes nas mitocôndrias. O ciclo de Krebs nas cristas mitocondriais, não, né? O fato de esta organela possuir material genético próprio permite a ela capacidade de autoduplicar-se, sim, principalmente em tecidos orgânicos que requerem uma compensação fisiológica maior quanto à demanda energética. Isso é percebido pela concentração de mitocôndrias em células do órgão como o fígado e a musculatura, fibra muscular. Sim, né? Tudo isso aqui é verdade, tá, gente? Letra D é a nossa resposta. Essa parte que eu acho que até é um pouco mais... Ei, Matheus, Oi. o finalzinho desse item A, né? Formando as cristas mitocondriais, onde ficam dispersas estruturas ribossomais, enzimas e um filamento de DNA circular. Isso tá errado, totalmente errado? Não entendi esse finalzinho do item. Os ribossomais, tem ribossomo, né? Uhum. Enzima e filamento de DNA circular, tá certo. Essa Mas parte aqui tá errada. É a DNA parte de... circular. Não, certo, eu tô entendendo. Só que a minha dúvida é isso, né, que ele falou. Tá certo. A parte que tá errada é só que a membrana interna ela não é lisa. É. Ah, Só ok. isso. E a Obrigada. externa é preguiada, não é. A interna é preguiada, tem as cristas mitocondriais, e a externa é lisa. O resto tá tudo E na certo. matriz fica tudo isso que ele falou, né? As mais, Sim. hein? Ok. Sim, com certeza. Beleza. Vamos fechar, né? Já é mais de 7 horas, né? Talvez dê mais 2 questões aqui, tá? Coloca aqui, né? Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência de chuveiro por outro material com a... Não dá para fazer só por aqui, então a gente lê a questão. Aí todas essas questões aqui dava para fazer sem ler o texto, tá? No Enem, esse tipo de questão, a gente não lê o texto. Aqui também não, isso aqui também não. Isso aqui muito menos. Tá? O ideal é a gente fazer sem ler o texto. Poupar tempo. Diz aqui, né? O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado a funcionar 120 volts, 110 volts pode ser adaptado para funcionar 220 volts e de modo a manter inalterada a potência. Beleza. Uma das maneiras de fazer isso é trocar a resistência por uma. Tá. Lembrando sempre, tá? A resistência é aquela famosa que eu não vou nem replicar, né? Não vou nem dizer. É ρ vezes L sobre A, tá? E potência, uma das opções, né? É V ao quadrado sobre R. Tá? Se ele bota resistência e dá... qual usar, né? Qual fórmula de potência usar, né? Potência igual a V vezes I, potência igual a R ao quadrado, e potência igual a V ao quadrado sobre R. É bem simples, tá, gente? Se ele dá tensão e resistência, a gente vai usar essa. Se ele der resistência e corrente, a gente vai usar essa. Se ele der tensão e corrente, a gente vai usar essa, tá? Se ele está dando aqui tensão e a resistência, ele quer a resistência, então vamos usar V ao quadrado sobre R. Bom, primeiramente a gente facilita a nossa vida, né? A gente não vai trabalhar com 110 e 220, né? A gente faz a relação entre eles logo, né? Eu prefiro fazer logo. Se um é 110, outro é 220, então V2 é 2 vezes V1, né? Pronto, acabou. Tá aqui. Então a potência a gente vai usar essa. Então, a potência do primeiro é V1 ao quadrado
sobre R1. E a potência do segundo é igual a V2 ao quadrado sobre R2. Beleza. Mas ele diz, né, bem aqui, que manter inalterada a sua potência. Então, P1 é igual a P2, né? Então, P1 igual a P2, aí vamos fazer P1 igual a P2. Então, V1 ao quadrado sobre R1 é igual a V2 ao quadrado sobre R2. Passa para o outro lado, né? R2 sobre R1 é igual a V2 ao quadrado sobre V1 ao quadrado. Então, R2 sobre R1, a gente já substitui aqui, né? V2, né? Duas vezes V1 aqui. Então, fica 2V1. Eu vou fazer logo isso aqui, né? Porque V2 ao quadrado sobre V1 ao quadrado, pela regra, a gente pode usar isso aqui assim, né? Sobre V1 que é ao quadrado. Então, corta aqui. Fica R2 sobre R1 é igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, né? Então, vai ficar R2 igual a 4 vezes R1. Então, beleza. A gente tem que o R2 tem que ser 4 vezes o R1. Para isso, o que é que tem que acontecer? Né? Se eu tenho R1, né, sendo isso aqui, R2, para ser 4 vezes isso aqui, né? Se é do mesmo material, então o ρ é o material. Se é do mesmo material, o ρ é o mesmo. Então a constante é o mesmo. Então, ou o L, né? Que é o tamanho, né? O comprimento dele, do fio, tem que ser 4L, né? O L2 tem que ser 4L sobre A. Ou o A2 tem que ser A dividido por 4, né? Porque se for assim, né? Vai ficar ρ vezes L sobre A sobre 4. Aí, isso aqui, né? O 4 vai lá para cima, vai multiplicar. Então, essas duas opções, né? Só existem essas duas opções. Ou um é 4 vezes o comprimento da outra, ou a área da seção transversal é 4 vezes menor, né? É a quarta parte. Então, vamos lá, para os itens. O dobro do comprimento do fio? Não, né? É o quádruplo, né? Metade do comprimento do fio? Não, é a quarta parte. Metade da área de seção reta? Não, né? Quadro da área de seção reta do fio? O quadro da área não, né? É o quarto, né? A quarta parte da área de seção reta. Sim, letra E. Alguma dúvida, gente? Vou pular logo para a sexta, então. Tem mais dúvidas? Acho que essa sexta vai ser a última, né? Não vamos ter muito mais tempo, né? Bom, ele diz aqui, né? Vamos primeiro para o comando, depois a gente vai para o texto, se precisar. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização dessa entrega? Então, beleza. Vamos ler isso aqui que precisa. Né? Ele diz, uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distância diferentes, a velocidade máxima permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale de 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km. Então, pronto, a gente anota, né? Sempre a gente tem que trabalhar anotando os nossos dados, né? E o que ele quer, para a gente não confundir. Ele quer o tempo necessário em horas para a realização da entrega. Se ele quer o tempo da realização da entrega, então ele quer o tempo que ele vai
andar os 80 primeiros quilômetros e depois os 60 segundos quilômetros, né? Então ele quer o total, né? Quer esse total. Então a gente vai pegar, a gente traça uma reta em questões desse tipo, a gente traça essa reta aqui e vê a velocidade, né? Indica a velocidade que cada um está em determinado trecho e a distância. Então a gente vai fazer a variação de tempo, né? A velocidade sobre a variação de espaço, né? Então, se a velocidade é 80 km por hora, a gente divide pela distância, que é 80 km, e vai ficar... Opa, que é contrário. Se a gente quer o tempo, é contrário. Distância, que é 80 km, sobre o espaço, ou sobre a velocidade, que é 80 km por hora. Isso aqui dá 1, né? Delta T1 igual a 1 a hora. Delta T2 é a distância, 60 km, sobre a velocidade, que é 120 km por hora. Delta T2, 120 é 2 vezes 60, então vai ficar 1,5 de hora. É igual a 0,5 hora. Ou 30 minutos, né? Então, o tempo de entrega vai ser 1 hora mais meia hora, que é 1,5 hora. Letra C. Alguma dúvida? Questão? Posso dar prosseguimento aqui, que eu acho que ainda dá para fazer as 7 que me pediram. Acho que dá. Que é mais rapidinho. Vamos lá. Ele pergunta aqui, né? Vamos primeiro pro comando, né? Sempre. Qual o fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação do som? Então vamos saber que diferenciação de som é essa. Ele diz aqui: ao assistir a uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. As mais agudas ele perdia nitidez. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, que a região de frequência das notas emitidas é de 20 a 300, aproximadamente 300 Hz, né? Bom, qual o fenômeno ondulatório é o principal responsável pelo músico perceber essa diferenciação do som? É a difração, né, gente? Tudo que tem, tipo, no Enem, né? Qualquer coisa que tenha obstáculo, assim, quase sempre vai ser... o gabarito vai ser difração. O Enem ama difração, né? É verdade. Ele ama. Então, quase tudo que tenha algum obstáculo à passagem de alguma onda é difração. Quase sempre, tá? Quase sempre. Tipo, 99,9% das vezes no Enem, o gabarito é esse. Tá? Não pode ser reflexão, porque não está acontecendo exatamente isso. Refração não está mudando o meio, então refração é só quando há mudança de meio. Atenuação nem é um fenômeno óptico, ou fenômeno ondulatório. Interferência também não está tendo interferência entre duas ondas, né? Interferência é quando tem duas ondas. Então, como não tem uma segunda onda interferindo nessa onda, não é isso. Também não pode ser reflexão. Fração, que é a capacidade de contornar obstáculos. Beleza?
Por mim, eu estou tranquilo aqui. Eu acho que ficou faltando 2 questões, mas eu vou ir no privado de quem das questões que faltaram para conseguir sanar essas dúvidas, beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá de boa. Beleza, então. Obrigado, viu, gente, pela presença aí de vocês. Esse horário não é o comum, mas infelizmente alguns dias eu vou ter que fazer a aula esse horário. Mas não se preocupem porque vou gravar, tá? Vai ficar gravado, eu vou mandar para vocês. Já lancei as aulas da semana passada no canal, então quem quiser, quem perdeu, pode ir atrás que já está lá, tá? Dito isso, no mais, tenham um excelente final de semana, descansem bem, mas estudem também, né? O problema de vocês está para estudar no final de semana, que é uma coisa que eu considero extremamente importante. Eu sempre friso isso com vocês, né? A importância de se estudar no final de semana, porque a gente vai estar fazendo a mais que a galera não está fazendo. Então, isso é extremamente importante, tá? Não deixem de estudar. E de descansar também. Obrigada, Matheus. Ei, Matheus. Oi? Sempre é excelente esses horários. Oi? A última sexta-feira do mês, esse horário é excelente para mim. É ruim, é? Não deu para entender direito. Sendo a última sexta-feira do mês, né? Sempre é excelente